Olá, pessoal! Eu sou a Kelly, estamos aqui em mais um Café com Propósito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade e carreira profissional. Você que está passando por essa fase, assista o nosso vídeo até o final. E para conversar sobre esse assunto, convidamos ela, que é psicóloga, consteladora sistêmica, especialista em EFT, coaching, a Adriana Vico. Estamos aqui hoje, Adriana Vico, obrigada por aceitar novamente o convite e conversar com a gente aqui no Café com Propósito. Você que foi a pioneira no nosso quadro, que fez muito sucesso. Se você não assistiu o vídeo da Adriana Vico aqui com a gente vai deixar o link na descrição, não perca, porque foi bastante conteúdo, né, Dri? Bastante entrega. Foi. E foi uma delícia, né, Kelly, nosso papo. Verdade, falamos sobre dicas de como manter o equilíbrio emocional aí no pós-pandemia, foi super produtivo. E hoje a gente vai falar de um outro assunto importante. Vamos lá, o que é que você quer conversar comigo hoje, Kelly? Hoje a gente quer ajudar as pessoas aí, as mulheres, falando sobre carreira e maternidade. Então é um assunto muito importante. Eu me deparo sempre com pessoas mamães que tiveram seu bebê e após a licença maternidade se sentem culpadas em ter que deixar o bebê para voltar ao trabalho. E como que você vê tudo isso, Dri? Como que você consegue ajudar essas mamães? E uma coisa, não sei nem se você já vai falar sobre isso também. Às vezes eu percebo que são profissionais que querem retomar o trabalho. Elas querem voltar, mas e a culpa? Agora eu sou mãe, além de profissional, né? Como que a gente pode ajudar essas mulheres? Bom, vamos lá. Toda carreira a gente acha que acontece sem a gente planejar muito, mas na verdade é importante que a gente olhe periodicamente para a nossa carreira. Né? De tempos em tempos a gente olhe para ver como é que a gente está, como é que a gente está se sentindo, como é que eu quero estar daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. E esse planejamento, ele não necessariamente ele é algo fixo, ele é um planejamento móvel. Porque, por exemplo, uma pessoa... Eu fiz meu primeiro planejamento de carreira, eu tinha 21 anos, e eu planejei minha carreira para depois de 10 anos. E tudo que eu fiz olhando para depois de 10 anos foi importante. Chegou nesses 10 anos, o que eu planejei lá não era exatamente o que eu queria. Por quê? Porque a mulher de 19 e a mulher de 29, a Adriana, tinha expectativas que foram mudando. A gente vai ganhando um outro grau de maturidade. E quando a gente fala de maternidade, às vezes a gente pode planejar nossa carreira, achar que vai ter filhos e que isso talvez não impacte, ou eu adio. Então, cada pessoa tem, na realidade, uma história que é certa para ela. Né? Eu acho que se eu colocar assim, fica legal a gente conversar. Então, por exemplo, essas mães que tiveram filhos e gostariam de voltar a trabalhar, mas se sentem culpadas, talvez ela possa estar olhando que este trabalho hoje pode te dar o suporte para que você volte, e aí não tem tanto problema, aí você vai trabalhar os aspectos mais psicológicos dessa culpa, entendendo com quem vai deixar a criança, planejando esse retorno com cuidado, e aí tudo bem. Mas tem mulheres que às vezes elas começam a olhar que este retorno, apesar dela querer voltar, o ritmo de vida não dá. Não é condizente com quem tem uma criança. Então, as mães que estão assistindo sabem, as crianças vão consumir essa mãe 24 horas por dia. Então, o que ela planejou antes de ficar grávida, na hora que aquele bebê, aquele ser de amor chega no colo, as coisas mudam, as prioridades mudam. E aí, às vezes, está na hora de eu rever isso. Então, como é que eu posso rever isso? Eu posso ou buscar alternativas dentro do meu trabalho, se eu consigo uma certa flexibilização, né, junto com chefia, com o perfil da empresa. Eu acho que isso é algo que pode ser feito. Eu acho que a pandemia também vai ajudar muito na questão
da humanização dessas empresas e desses chefes, olhando para a necessidade dessas mulheres e já enxergando possibilidade de muita coisa ser remota, que até antes da pandemia a gente não tinha muito essa visão. Os chefes não sabiam como conduzir uma equipe à distância. Então, talvez esse seja um link importante para que esse tempo, esse chefe tenha aprendido que dá para gerir à distância, que muita coisa dá para fazer. E às vezes eu me adapto com alguma alteração das minhas funções e etc., mas continuo trabalhando. Agora, tem mulheres que talvez não consigam enxergar isso pelo fluxo de trabalho, com o segmento que elas atuam. E, às vezes, uma outra alternativa é você começar a pensar em ser empreendedora. Eu vejo muitas mulheres se tornando empreendedoras nesse momento de que sentem que precisam dar uma qualidade de vida, tanto para elas quanto para a família delas. E aí eu preciso fazer essa transição também de uma forma planejada. Um outro aspecto que a gente precisa ver é o quanto eu me preparei para esse tipo de transição. Quando a gente fala em transição, a gente envolve, inclusive, um lastro financeiro, né? Eu tenho esse lastro financeiro, eu consegui juntar um lastro financeiro que me comporte numa mudança de transição de carreira? Ou eu sou casada com um homem que consegue comportar esse investimento que eu vou precisar fazer neste novo negócio? Então, são tantos fatores, por isso que eu falo que cada pessoa tem a história que lhe cabe, né? Mas que, de qualquer forma, olhar com carinho para este momento que ela se tornou mãe, pode ser da primeira ou do segundo filho, é um momento que talvez ela não tivesse a consciência da necessidade de ficar mais tempo com esse filho. E aí, se esta é uma necessidade dela, ela tem que arrumar formas alternativas de atender isso. Mas se ela trabalha bem essa questão que você trouxe no início da culpa, ok, ela retorna para as atividades e vou dizer, as crianças sobrevivem, gente, né? Somos sobreviventes, né? Então, muito dessa culpa é algo muito arraigado que tem um trabalho aí psicológico que você pode fazer para melhorar também. Eu não sei, fui clara na resposta? Não sei se eu dei algumas soluções. Foi sim, com certeza. Mas essa é a questão, né, Dri? Porque desde a questão de quando as mulheres gostam muito do que elas fazem, estão muito realizadas e pensam em não engravidar, porque vai ter essa mudança na carreira. E também tem o outro lado, né? As mulheres que pensam que vão engravidar, vão ter filho, ok, a vida vai continuar como antes. Só que não, a demanda é outra, né? As prioridades passam a serem outras, né? Exatamente da forma que você E agora falou. Você falando também, me veio, eu já fui contratada para coaching por uma pessoa de uma multinacional, ela era gerente jurídica, e ela me contratou para tomada de decisão, se era um coaching de carreira, se ela iria investir na carreira dela para ser diretora jurídica ou se ela daria um passo de espera nisso para poder ter um filho. Né? Então, às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda para pontuar todos os prós e contras, porque a mulher tem um timing. Ela tem um timing do quê? De poder engravidar. A medicina, ela estendeu esse prazo? Estendeu esse prazo. É possível mulheres com mais de 40 anos engravidar? É possível mulheres com mais de 40 anos engravidar, até mais. Né? Hoje a medicina está muito desenvolvida, mas nós mulheres também, como em qualquer profissão, nós também temos um timing. Sabe aquele timing certo para eu dar aquele salto quântico em termos de carreira? Sabe? Isso acontece com homens e com mulheres. Às vezes é o tempo perfeito que eu vou ter que me dedicar mais ao trabalho para poder dar esse salto. Então, é uma tomada de decisão difícil. Uma oportunidade única, né? São oportunidades, não digo que únicas, mas são tempos que você vai precisar se dedicar. Então, se você tomou a decisão
de ter um filho ou de se dedicar à carreira, faça isso de uma forma bem pensada, de uma forma estruturada. E tem mais uma coisa, eu acho que tem uma tendência aí vindo de que não necessariamente eu preciso ter filhos. Então, nem todo casal, nem todo casamento, nem toda mulher, ela tem a função, isso eu estou falando para uma sagitariana falando para uma canceriana, mas é verdade, hoje em dia o mundo não precisa ser mais superpovoado, né? Hoje o mundo, às vezes o que eu tenho como missão e propósito de vida vai num caminho diferente do criar uma família. Então, por isso que é importante um trabalho de coaching de carreira, para que ela comece a entender qual é a sua história, qual é o seu propósito, o que ela veio entregar para o mundo, como é que ela estrutura, na medida do possível, esse caminhar no mundo, né? Então, são tantas variáveis, então não tem certo e não tem errado. Não tem o certo de eu vou voltar para trabalhar, não voltar para trabalhar, abrir um negócio próprio, não ter filho. Então, não existe um caminho certo. Existe o caminho certo para mim, para você, de acordo com este servir o mundo, com este caminhar no mundo, com esse se desenvolver-se como alma dentro do mundo. Perfeito. E a constelação também ajuda nisso, Dri? Conta um pouquinho pra gente, principalmente a relação do coach com a constelação, como é que você faz esse trabalho, como é que a gente consegue ajudar essas mulheres dessa forma. A constelação, o trabalho que eu tenho de coaching de carreira sistêmica, ele mescla essas coisas mais lógicas e racionais junto com a técnica de constelação sistêmica, que me permite entender qual é o fluxo que me dá força, que me fortalece. Então, eu vou dar exemplo relativamente recente, antes de pandemia. Eu fui procurada por uma pessoa que ela era executiva de uma multinacional e depois foi trabalhar com o marido porque queria um outro estilo de vida e eles tinham um negócio próprio. E o negócio próprio, por muito tempo, foi rentável, mas a economia brasileira é uma oscilação. E ela falou assim, não, acho que está na hora, talvez de eu voltar, mas eu estou muito perdida. Eu não sei se eu volto para o mundo corporativo, se eu me mantenho no trabalho que eu tenho com meu marido e a gente investe de uma forma mais profunda nesse negócio, ou se eu abro um outro negócio próprio separado. E nós fizemos uma constelação com ela, e dentro da constelação a gente faz a constelação de uma forma cega, para que a pessoa enxergue, cega no sentido de não saber aonde a gente está entrando naquele campo de energia. E foi muito nítido que era um retorno para o mundo corporativo. E depois de um tempo, ela me mandou um recado, acho que uns 3 meses depois, ela falou assim, Adriana, estou trabalhando uma multinacional de logística, estou super feliz, voltei para o mercado, e ela estava afastada há 12 anos da área. Então, quando a gente entende qual é esse fluxo de energia, as coisas fluem, porque daí eu não fico dando martelada onde não devo. Teve um outro caso de uma pessoa que estava 1 ano e meio fora do mercado de trabalho, uma mulher, e ela me procurou, ela me atendeu deitada na cama, energia baixíssima, muito perdida. Então, uma pessoa que foi executiva de uma multinacional e completamente perdida porque não conseguia se recolocar. E a gente fez o trabalho de constelação com ela, de coaching de carreira. Foram necessários só 2 encontros. E ela se encontrou dentro disso, abrindo um pet shop. Então, dentro do trabalho de constelação, ela pisava em cima da energia, que quem não conhece constelação precisa explicar melhor. Ela entrava no campo de energia do mundo corporativo sem saber o que era, e ela falava, nossa, isso aqui me sufoca, isso aqui eu não quero. E ela fazia 1 ano e meio que ela estava martelando para voltar para o mundo corporativo, e não vai voltar, porque o fluxo dela não é mais no mundo corporativo. Quando ela entrou em contato com a energia do pet shop, ela falou, nossa, o mundo se expande, o mundo se abre, a energia aqui é muito boa. Então, quando a gente mescla dentro desse trabalho de coaching sistêmico, tantas características de acesso mais mental, racional, com o acesso da constelação, os resultados são empoderados. E faz 3 anos que ela está, eu conversei com ela no começo desse ano, como é que estavam os negócios, ela falou que estava indo muito bem.
que talvez ia ter a troca societária, mas o negócio em si vingou muito bem. Então, você vê que é uma pessoa do corporativo indo para o negócio próprio, outro exemplo, uma pessoa de negócio próprio indo para o mundo corporativo. Não existe regra. Cada um tem a sua solução, né, de aquilo que mais agrada ou aquilo que você sempre diz, né? O que é o seu fluxo? O que é o seu fluxo? No que você serve, né? O que te agrada em servir nesse mundo? É isso mesmo. E é fantástico, gente. A constelação, sou suspeita para dizer, a Adriana Vico já falei aqui, ela é minha mentora de vida, ela é consteladora sistêmica da família Visac toda e funciona só para quem já participou e já assistiu aí para poder validar. E agora com a questão também do coach de carreira, né, que a gente também consegue auxiliar aí essas mulheres falando também sobre carreira e maternidade. E eu tenho mais uma pergunta, Adri, só que eu acho que não vai ter tempo. Então eu queria dizer, se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para você receber notificação cada vez que a gente publicar um vídeo novo. Clica no joinha também, e se você quiser saber mais coisas sobre carreira e maternidade, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, inclusive na retomada da pandemia, né? Como que a gente pode fazer, porque agora as crianças ficaram muito próximas dos pais, né? Principalmente porque as escolas não estão funcionando e os pais estão em home office. Mas hoje a gente não tem tempo para esse vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre esse assunto, escreve aqui, deixa o comentário, já deixa a sua pergunta, que a gente vai chamar a Adriana Vico para conversar mais vezes aqui com a gente no Café com Propósito. Você topa, Adri? Eu super topo, eu adoro estar com você, Kelly. Um beijo a todos, então, espero que o que a gente tenha trazido, de forma geral, é você entender qual é o seu caminho. Não é um caminho ditado pela sociedade, nem pela família, é o seu caminho. Então, você encontrar esse seu caminho dentro desse seu processo aí, principalmente se você está conectado com essa questão da maternidade. É maravilhosa, Adri. Eu aprendo tanto com você. Obrigada por tantos ensinamentos. E logo a gente tem mais vídeos aí, Adriana Vico, no nosso canal. Obrigada por tudo, Adri. Super beijo. Um beijo para todas vocês. Tchau, Kelly.